meu povo, boa tarde, meninos e meninas, coisas lindas e maravilhosas. Hoje, vocês vão precisar fazer alguma anotação? Não, vou dar esse descansozinho para sua mão. Mas você vai precisar, prestar atenção aqui. Então, para que isso aconteça, nada tire sua atenção. Desligue a câmera para não ficar, interagindo com o colega, que não é esse momento. A gente acabou de fazer essa interação. Deixem de ficar conversando no chat. Prestem atenção aqui. Não entendeu? Não compreendeu? Pergunta. Professora, não entendi de novo. Pergunta de novo. Por quê? É importante você tirar a sua dúvida e ter uma boa nota, ou você ficar com a dúvida e ter uma nota baixa. Eu prefiro tirar minha dúvida, perguntar quantas vezes for preciso e ter lá um 9, um 10, do que não perguntar nada e ter um 2, um 3. Então é bom a gente ter uma nota boa. O que vamos ver na nossa aula de hoje? Vamos entender a questão da era paleolítica e neolítica, que é o assunto que a gente está estudando nesse mês de março, que vem desde a evolução do ser humano, lá dos primatas, passando pelos australopitecos, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens e os Homo sapiens sapiens, ou seja, os homídeos. Já estamos estudando esse assunto em algumas aulas, então hoje a gente vai fazer a conclusão da questão paleolítica e neolítica. É o seu momento de entender, de compreender, porque na nossa próxima aula, na próxima semana, a gente já vai para um assunto novo. Então, entenda aqui a questão paleolítica e neolítica. Bora lá! Falando sobre a era paleolítica, o que nós temos? Na imagem para vocês tem a representação de um mapa mental, ou seja, a palavra-chave, que é a era paleolítica, e nós temos setas com retângulos e círculos em definição do que cada um significa. Então, essas palavrinhas ajudam você a lembrar o assunto, por isso que é chamado de mapa mental, porque você visualiza e consegue compreender o que ele está relacionado. Começando lá em cima, nós temos paleolítico puxando a primeira seta, que é a idade da pedra lascada. Por que tem esse nome? Esse é o nosso primeiro ponto. Porque na era paleolítica, os homídeos, eles utilizavam a pedra como uma das formas de instrumento e também para a produção do fogo. E esse nome, pedra lascada, vem exatamente pela questão da força que eles realizavam ao chocar uma com a outra, e elas acabavam se partindo, quebrando. Então, dessa força, elas tinham sempre a mesma forma? Não. Elas apresentavam formas diferentes, formas diferenciadas. E que, diante dessas funções, eles elaboravam, confeccionavam, transformavam os seus instrumentos. Então, esses instrumentos, eles poderiam ser feitos de pedras, eles poderiam ser feitos de madeiras, ou eles poderiam ser feitos também de ossos, principalmente dos animais que eles caçavam. Que desses animais que eles caçavam, eles tinham algumas funções. A primeira, a carne para o seu alimento. A segunda, a pele para a construção das suas casas, ou seja, para se aquecer. E a terceira, a questão dos ossos para os instrumentos, tanto de caça como na utilização do dia a dia. Observando as imagens, nós temos aqui, sociedade sem classe. Por quê? Os homídeos, lá dos primatas, chegando até os Homo erectus, eles tinham um sistema de sociedade sem classe, porque eles não tinham a definição de grupos, eles viviam todos unidos, eles não eram separados. Então, naquele ponto, eles tinham a preocupação de sobreviver com relação a alimento e com relação ao clima. Diante disso, eles eram nômades, então eles andavam em bandos e eles não se separavam. Eles costumavam seguir, muitas vezes, os animais para duas soluções. Primeira, eles sempre têm animal para se alimentar, ou seja, para caçar,
E segundo, que na visão deles, esses animais eles também iriam procurar local que tinha alimento. Que tipo de alimento que a gente pode se referir? As frutas onde eles coletavam e também porque ficava próximo de rios. Então, nômades, a gente viu durante a nossa história paleolítica, que ela vem desde quê? De uma locomoção, um deslocamento dos homídeos em busca de alimento e em busca de um lugar quente, ou seja, que não fosse frio. Por quê? Eles precisavam sobreviver e durante alguns períodos do ano costumava ser muito frio. Vimos também no decorrer das nossas aulas, aí eu vou sair daqui. Vimos também no decorrer das nossas aulas que esses homídeos lá, os australopitecos, que foi a primeira evolução dos homídeos, vimos que eles foram encontrados em um país do continente africano. Vocês lembram qual é esse país? Alguém lembra o nome do país? Etiópia. Etiópia, exatamente, é um garoto esperto. Etiópia. Gosto de gente assim, ó, presta atenção em tudo na nossa aula. Etiópia foi onde eles encontraram, que a gente costuma dizer, os restos mortais de homídeos, ou seja, dos australopitecos, comprovando a existência daquela espécie humana durante muitos anos atrás, mas muitos anos mesmo, e que essa espécie humana ela está relacionada com a nossa evolução na parte científica, que a gente frisa muito isso na nossa aula. Na parte científica, nós temos a evolução humana através dos primatas. Então, depois vem Australopithecus, os Homo habilis, os Homo erectus, os Homo sapiens e os Homo sapiens sapiens. Dos Australopithecus até os Homo sapiens sapiens, que é a nossa geração, nossa evolução, inicialmente eles tinham um corpo coberto por pelo, então eles não precisavam de roupa para aquecer o corpo. A partir do momento que eles foram evoluindo, foram sofrendo modificações corporais, foi se perdendo esse pelo e foi tendo necessidade de ter roupa para aquecer o seu corpo. A partir do momento que eles começam a utilizar essas roupas com a pele de animal para aquecer o corpo, a gente está saindo da era paleolítica e está entrando na era neolítica. Mas fazendo a revisão da era paleolítica, vimos que eles não tinham uma sociedade de classe, ou seja, era sem classe, eles não tinham definições de povos. Segundo, eles eram nômades, se deslocavam dentro do território, inicialmente na Etiópia, depois leste africano, depois todo o continente da África, foi se espalhando para a Europa e para a Ásia, e depois para o continente americano e oceânico, que é onde tem a nossa evolução atual. Observando na tela, nós temos a seguinte informação. As habitações da era paleolítica inicialmente foram as cavernas, depois eles começaram a construir as suas habitações com estaca de madeira e folhagens, foi aprimorando estaca de madeiras, folhagem e peles de animais, e assim eles foram ampliando, ou seja, aumentando as suas tendas. Então, nós temos 4 representações de habitação. Lá embaixo, nós temos as cavernas, que é o ponto 1. Depois, nós temos o abrigo de galhos e folhagens, que é o ponto 2. Terceiro, nós temos a tenda feita de ossos de animais, principalmente de mamute, 4. E a quarta habitação da era paleolítica, que foi a mais desenvolvida, a tenda feita com peles de animais. Então, nesse processo, as habitações paleolíticas, elas utilizavam quais objetos, quais matérias? Madeira, folhagem e pele de animal, na paleolítica. Já na neolítica, eles já utilizam madeira, barro e pedra. Então, ela já sofre grande modificação. Lá na era paleolítica,
Eles praticavam a atividade da caça, da pesca e a coleta de frutos. Já na era neolítica, além dessas três, eles praticavam a outra atividade econômica, que era a agricultura, que a gente vai já chegar nela. Então, olhando aqui para a nossa próxima imagem, nós temos as armas. Lembrando que na era paleolítica, essas armas elas eram desenvolvidas através das pedras e que o fogo ele veio nesse surgimento por conta deles chocarem tanto uma pedra com a outra, eles perceberam que nessas faíscas, eles com a folhagem seca, iria ter o quê? O fogo. E o fogo tinha dois objetivos. Quais eram os dois? Espantar os animais, principalmente à noite, os animais silvestres, e a questão deles se aquecerem. Já lá na era neolítica, o fogo ele já foi utilizado para uma outra ação, para uma outra forma. Paleolítica, espantar animais e se aquecer. Lá na era neolítica, foi utilizado para o alimento. Então, ó, assar o animal, cozinhar, esquentar a água. Eles começaram a descobrir a importância do fogo, não só para se aquecer, porque na era neolítica eles não tinham mais essa preocupação, tinham uma vestimenta feita com peles de animais para se proteger. As suas habitações elas já eram feitas de barro, de pedra, então elas já sofriam esse processo de aquecimento, eles não sofriam muito com o frio. O paleolítico, eles eram nômades, se deslocavam dentro do território. Já na era neolítica, eles não eram nômades, eles eram sedentários. O que isso significa? Que eles tinham moradia fixa. Meu povo, até aqui, há alguma dúvida? Não. Ninguém tem nenhuma dúvida, nenhum questionamento, nada? Tia, Pode perguntar. vai ter uma tarefa? Da aula de hoje? É isso que você quer saber? Da aula de hoje, deixa eu até ficar aqui meu rosto bem bonitinho para você, ó. Aê! Uhul! Eu vou lhe dizer por que hoje não vai ter nenhuma tarefa. Se você olhou a sua agenda, essa semana, a nossa aula, que é dia de terça e dia de sexta, que é aula gravada, vai ser feriado. Sexta-feira é feriado. Consequentemente, vou dar essa molezinha para vocês essa semana, mas por quê? Calma, bora meu povo parar de ficar mandando mensagem aí, prestar atenção aqui. Por que que não vai ter atividade? Porque muitos de vocês, têm atividades atrasadas. Então, vocês vão fazer essas atividades atrasadas e me enviar ainda essa semana. Por isso, Eu já terminei todas de geografia. por isso que eu vou dar essa colher de chá para vocês. Não vamos ter nenhuma atividade hoje. Mas tem muita gente que tem atividade atrasada. Se você já entregou tudo, aí, ó, você vai ficar, ó, livre da matéria, da disciplina de história por alguns dias, tá bom? Voltando aqui para o nosso assunto. Enviei todas as tarefas. Não, quem enviou está ótimo, está de parabéns. Quem não enviou, ó, puxãozinho de orelha. Aqui, continuando ainda na era paleolítica, a divisão do trabalho, ela era diferenciada. Os homens, eles tinham como objetivo caçar, pescar e construir suas habitações, lembrando que eram por curto período, um curto prazo, um curto tempo. E as mulheres, as crianças e os mais velhos, eles tinham como objetivo coletar frutas e preparar os alimentos. Então, mais uma vez, dentro da nossa divisão do trabalho na era paleolítica, os homens tinham como objetivo caçar, pescar e construir as suas habitações temporariamente, porque eles eram nômades. As mulheres, os mais velhos e as crianças, eles tinham como objetivo coletar frutos e produzir alimentos. Então, essa foi a primeira divisão de trabalho dentro
da história dos hominídeos, na era principalmente paleolítica. Dúvida? Agora, tirando a era paleolítica, que foi o quê? Ó, eles eram nômades, viviam em conjunto, não tinha diferença de classe, ou seja, não eram grupos separados. Eles se alimentavam da caça, da pesca e da coleta de frutos. Nesse período, as suas habitações costumavam ser as cavernas, ou propriamente feitas com madeira, as estacas de madeira, folhagem, peles de animal. Eles se deslocavam pela busca de alimento e para se adaptar ao clima, questão de sobrevivência. Nesse período paleolítico, eles descobriram o fogo e tiveram desenvolvimento da produção de instrumentos com as pedras. Já na era neolítica, que a gente vai ver agora, sai da questão dos australopitecos, dos homo habilis e entra uma nova era, a era neolítica. Início dos homo erectus, os homo sapiens e os homo sapiens sapiens, que é a nossa geração atual. Onde nessa história, a gente, com o passar do tempo, segue algumas culturas e a gente acabou aperfeiçoando alguns rituais, que a gente vai ver cada um agora. Então, nós temos o seguinte: a Revolução Neolítica, o que aconteceu nesse período? Além da caça, da pesca e da coleta de frutos, eles também faziam o quê? Eles praticavam a agricultura e o pastoreio, agricultura e pecuária. A agricultura relacionada com a plantação, pecuária relacionada com a criação de animais. Então, além da caça, da pesca e da coleta de frutos, eles praticavam mais duas atividades econômicas, a agricultura e a pecuária. Dentro desse período neolítico, eles também desenvolveram o comércio. De que forma? Cada grupo, aqui eles já viviam em grupos de 20 a 30 pessoas, espalhados por vários territórios, porque aqui eles já não eram mais nômades, eles eram sedentários. Isso quer dizer que eles tinham moradia fixa, ficavam ali, construíam sua família. O grupo se desenvolvia naquele território. Eles procuravam um rio mais próximo para ele poder praticar essa questão da agricultura. Ter a água como uma das fontes de desenvolvimento dos neolíticos, Homo erectus, Homo sapiens e os Homo sapiens hoje, atualmente, porque os rios ajudavam a pescar, ajudava para a produção do alimento, no caso, cozinhar, ajudava na questão de se hidratar, de tomar água, ajudava na questão de irrigar a plantação, ou seja, pegar aquela água do rio e ajudar no que eles plantavam para conseguir a colheita. Cada grupo costumava praticar um tipo de agricultura. E desse tipo de agricultura, eles pegavam as sementes e faziam a troca comercial com os outros grupos. Então, dessa forma, se teve o quê? O comércio, que é a troca de mercadorias. No caso, as mercadorias eram as sementes. Então, cada grupo distribuía as suas sementes ou eles comercializavam trocando? Olha a pergunta. Cada grupo distribuía as sementes ou eles realizavam a troca? E aí? Realizavam a troca. Realizavam a troca. Então, se eu tinha sementes de arroz, eu ia trocar com quem tinha sementes de feijão. E assim, na minha plantação, eu ia conseguir, com o passar do tempo, praticar o quê? Os vários tipos de agricultura, ter vários produtos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tia, Oi. essa troca aí tem um nome, só que eu esqueci o nome. Eu esqueci como que é. No Brasil, ela é chamada de escambo, que é troca de favores, troca de produtos, troca de mercadorias, certo? Então, naquele período, a gente não pode chamar dessa forma, porque foi mais à frente que esse nome foi determinado. Mas a gente fazendo a comparação, a gente pode dizer que é a troca de escambo, que é o quê? Troca de favores.
troca comercial, troca de mercadorias. Continuando aqui, nós temos o seguinte: eles desenvolveram técnicas com a produção de cerâmica, tecelagem e instrumentos da pedra polida. A gente viu lá na era paleolítica, que era conhecida como Idade da Pedra Lascada. Aqui na era neolítica, o nome ele já é modificado, passa a ser conhecido como Idade da Pedra Polida. Por quê? Porque lá no paleolítico, ao se chocar uma pedra com a outra, eles quebravam em formatos diferentes. Já na era neolítica, eles vão entendendo que a partir do momento que eles forem utilizando ferramentas, que eles forem trabalhando naquela pedra, naquele objeto, eles vão desenvolver objetos necessários para o dia a dia. Eu posso dizer que na era neolítica foi o período que surgiu a roda. E aí? Sim. Sério? Sim. Nós temos um desenho, foi na Idade da Pedra Polida. Nós temos um desenho, que eu já perguntei até isso para vocês em outras aulas, que retrata muito essa questão da era neolítica. Vocês sabem que desenho é esse? Alguém lembra? E aí? Vocês já me falaram em outras aulas. Os Flintstones. Eu ia falar, só que eu tava com vergonha de falar, achando que ia errar. Esse desenho, ele retrata muito a questão, ó, da Eu não quero idade falar. da pedra polida, ou seja, da era neolítica. Por quê? Observe. Eles já não tinham mais pelo no corpo. Então, eles necessitavam de roupa para aquecer o corpo. Roupas feitas de animais. Lembre lá, ó. Roupas feitas de animais. No período neolítico, eles também já desenvolviam a tecelagem, produção de roupa com os fios de algodão. Lembre lá da família dos Flintstones. Ele usava roupa de pele de animal, a sua esposa usava roupa já de um tecido mais fino, ou seja, feitos de algodão, feitos de lã, do peluzinho, do carneiro, da ovelha. Então, eles retiravam a lã desses animais para fazer, ó, transição das roupas. As casas já eram feitas de pedras, madeira, barro. Lembra do carro da família dos Flintstones? Não tinha motor, era com o quê, ó? Com os pés. Era com os pés, mas já tinha o carro para deslocar. Aí você pensa o seguinte, professor, eles utilizavam os pés, certo? Então, pra que ter o carro? Com o passar do tempo que foi vindo, aperfeiçoando a tecnologia que a gente tem os nossos automóveis de hoje. Então, quando eu disse para vocês, ó, que a nossa geração dos Homo sapiens atualmente vem dessa evolução, nós temos, por exemplo, o automóvel como um ponto de análise. Hoje, a gente não precisa dos pés, né? Para ficar movimentando o carro correndo. Você utiliza o seu pé no pedal. Ou então, vai no carro automático. Mas já temos transformações. Tinha a questão, ó, da era neolítica, que eu vou colocar aqui para vocês. Nossa próxima imagem. Para compreender. Olha como eles conseguiram desenvolver a questão da alimentação utilizando a agricultura. Os mais velhos, eles começavam a ficar abandonados, porque eles deixavam de praticar as atividades econômicas, eles deixavam de caçar, deixavam de pescar. Quando eu digo abandonados, não é que eles eram deixados ali de lado, deixados ali, não quero mais conversa com você, não é isso. Eles paravam de praticar aquilo que eles faziam a vida inteira. Caçar, pescar, coletar. Na era neolítica, os homens tinham funções diferentes das mulheres. A função deles, dos homens, era proteger o grupo, vigiar durante a noite, para impedir não só ataques de animais, mas também ataques, ó, de outros grupos. Olha aí o conflito já das classes sociais. Lá na era paleolítica não tinha esse conflito, eles viviam todos juntos. Já na era neolítica, os grupos de 20 a 30 pessoas separados em territórios, e essa vigia era para impedir que a sua comunidade fosse invadida,
os seus produtos fossem roubados, no caso da agricultura, os seus animais na questão da pecuária. Então, já tinha essa preocupação. Homens, eles caçavam, eles pescavam, eles protegiam a comunidade, construíam as habitações, e as mulheres, elas trabalhavam em quê? Na agricultura, no plantio, colheita e na produção do alimento. Alguma dúvida, meu povo? Não. Se tiver, pergunte. Nunca nem vi. Nunca nem vi o quê? As dúvidas. E aí nós temos um outro ponto que eu já falei em outras aulas. Que ponto é esse? Os ritos funerários. A gente fala muito sobre essa questão dentro da nossa aula paleolítica neolítica. Por quê? Como o neolítico ele vem da nossa evolução, da nossa última geração, Homo erectus, Homo sapiens e os Homo sapiens sapiens, que é a atual. Lá na época neolítica, eles já tinham moradia fixa, eles praticavam, presta atenção, eles já tinham moradia fixa, praticavam a agricultura, praticavam a pecuária, caçavam, pescavam, coletavam frutos, utilizavam o rio para o seu desenvolvimento com a irrigação da plantação, para fazer o alimento, produzir o alimento, ou seja, cozinhar, tomar banho, se hidratar com a água, caçar, pescar, agricultura, pecuária, coleta de frutos, e ainda tinha a questão comercial, a troca de sementes. Oi. A tela tá preta da transmissão. A minha tela tá preta? Não, pra mim tá normal também. Peraí. Minha tela também tá preta. Apareceu eu? Já tá aparecendo. Mas a outra Do compartilhamento não tá a preta. senhora não tá aparecendo. Não tá aparecendo não, mas a câmera tá. Tirar da tela da minha ruimzinha, hein? Apareci? Parece um compartilhamento. Estão aparecendo agora? Sim. Sim? Então, recapitulando. Os neolíticos, para a gente fazer uma revisão do que viu. Os neolíticos, eles eram grupos sedentários que tinham moradia fixa. Eles, desliga o microfone, eles praticavam a agricultura, a pecuária, caça, pesca, coletavam frutos, ainda tinha a troca comercial, a troca de sementes. Eram grupos distribuídos entre 20 e 30 pessoas. Os homens tinham como objetivo caçar, pescar, proteger a comunidade e construir as habitações. Essa construção nesse período já era de pedra, de barro, com madeira. As mulheres praticavam a agricultura, o plantio e a colheita e produziam os alimentos. As crianças nesse período, se fossem meninas, acompanhavam as mulheres, se fossem meninos, acompanhavam os homens, para aprender a desenvolver a atividade que ele seria relacionado. Dentro dessa questão, lá na era paleolítica dos ritos funerários, os paleolíticos, eles não tinham essa preocupação, então eles abandonavam aqueles que faziam parte da sua família, do seu grupo, que chegava a falecer, eles abandonavam. Por quê? Porque não tinham moradia fixa, eles se deslocavam dentro do território, então deixavam lá. Já na era paleolítica, o rito funerário é diferente. Como eles tinham moradia física, fixa, dentro do mesmo território, o que foi que eles começaram a fazer? Aquelas pessoas do seu grupo, seus entes queridos, vamos dizer assim, quando chegava a falecer, ou por problemas de saúde, ou por um ataque de outro grupo, ou por uma violência, algo relacionado, eles tinham um momento de celebração. Que era esse momento de celebração? Eles cavavam os buracos, apropriado ao tamanho da pessoa que havia falecido, colocavam a pessoa dentro, jogavam flores e folhagens e depois fechavam aquele espaço. E ali eles demarcavam como a pessoa que
havia a pessoa que havia falecido. De lá para cá, com a nossa evolução, a gente também faz isso. Só que nossos entes queridos hoje, a gente coloca dentro de quê? De um caixão. A gente vai se despedir, tem os velórios, e aí nós temos essa comparação dos neolíticos, que a gente segue essa origem deles. Alguma dúvida? Não. Não. Compreendidos? Então, recapitulando o que eu falei sobre as atividades, presta atenção. Com relação ao conteúdo dessa semana, não temos atividade. Sexta-feira é feriado, vocês vão aproveitar o feriado. Quem tem atividade atrasada vai fazer essa semana para me enviar. Quem já enviou, não tem problema. Está livre com relação a isso. Certo? Bora lá para a chamada. Respondam. Não fiquem caladinhos. Tia, Oi. eu saí porque o meu celular tinha descarregado. Tá bom, não tem problema não, tá? Eu vi a sua mensagem. Bora lá, Anne, Sofia, Presente. Kaique, Cauã, Presente. Davi, Presente. Eduardo Otaviano, Presente. Eduardo Façanha, Presente. Elisete, Falou no chat, Tiago. Gabriel Alves, Presente. Gabriel Kaique, Presente. Heitor, Presente. João Guilherme, Kelton, Presente. Lorena, Presente. Luana, Presente. Maria Larissa, Presente. Patrick, Presente. Renan, Sofia Ketley, Vinícius. Então, faltou na nossa aula de hoje Kaique, Kaique, pronto. Responde, criança. Eu respondi. Respondeu junto com alguém. Bora lá. Faltou, então, Sofia Ketley, Sofia Caetano. É isso? Os demais estão presentes, né? Pois, meu povo, a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Tenham um bom final de tarde para todos. Aproveitem, ó, para brincar agora, para correr, para jogar, fazer TikTok. Bora lá, ó. Tchau, meu povo. Vou jogar de Free Fire.